Louvado seja o nosso Senhor. Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, Josia Marques e por todas as almas. Vamos rezar também pela saúde de Ângela Guarde Paz, Paulo Norato, Lucineide Moreira, Thaís Batista e Matheus Moreira. Maria Moreira e família, Tirso Meireles e família. Pela alma do Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo, Valdemar Pires de Oliveira. Pela alma da dona Irene Enéa do Nascimento, do Paulo de Oliveira. E pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira. E também por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Quero convidar a todos que no dia 15 de agosto, nós vamos todos aqui da paróquia em Romaria para Aparecida. As inscrições já podem ser feitas após as missas ou durante a semana na secretaria da paróquia. E também vamos rezar em memória da alma da Iva Alves dos Santos Matias, do São Zé do Apostolado. O Zé do Apostolado foi dia 25, né? Ele morreu. A Iva acho que foi dia 19. Também rezar pela saúde da dona Nair Maria de Souza, saúde do seu Sebastião, aquele senhor que vem sempre na missa às 8h30, da Vila da Lila, se não me engano. Rezar também pela saúde da Marinete, lá do Itaim, na Vila Nova. E o Severino, que é o marido dela, que está cuidando dela, tudo. E também rezar também pela saúde do Arthur, do grupo de Crisma, que já saiu do hospital, embora tenha sido um acidente lá no jogo de futebol lá dele. E também rezar pela alma de José Francisco e Maria das Dores Ramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, será sempre convosco. Irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, de palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor de seu santo nome. Porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e veja os sentimentos do coração,
rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Pela tua grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Por vós, Senhor, eu tenho suportado os insultos e afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Senhor, eu me tornei um estranho na minha família, junto a meus irmãos, me tornei um desconhecido. Devorou-me o zelo pela tua casa, e recaíram sobre mim os insultos contra vós. A vós, ó Deus, eu elevo a minha súplica. No momento propício, meu Deus. Pela tua grande bondade, responda-me em prova da tua salvação. Tirai-me deste lamaçal que estamos vivendo, para que eu não me afunde. Livrai-me daqueles que me odeiam e do abismo das águas. Vós, humildes, olhem e se alegrem. Vejam tudo que eu passei e superei. Busque o Senhor e o teu coração ficará animado de novo. Porque eu sei com certeza que o Senhor, que Deus escuta os pobres e não despreza os cativos. Louvem-no o céu e a terra, os mares e quanto neles se move. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade de mim vai dar testemunho, disse Jesus. E vocês também serão minhas testemunhas em todo o lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenham medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que digo para vocês na escuridão, digam à luz do dia. O que vocês escutam ao pé do ouvido, proclame em cima do telhado. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, tema aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de Deus. Quanto a vós, até o cabelo da tua cabeça está contado. Não tenha medo. Nós valemos mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de Deus, nosso Pai. Mas aquele que me negar, aquele que me renegar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, diante de Deus que está no céu. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o assunto de fundo desses domingos é o segundo grande sermão de Jesus que ele fez. É um sermão cuja estrutura principal, o segundo grande sermão, é a realização da missão. Depois o terceiro sermão é sobre a igreja. E é justamente no dia de São Pedro, domingo que vem, que a gente vai celebrar, é que dá o pontapé inicial para o terceiro grande sermão, que é sobre a igreja. Como deve ser a igreja. Mas o contexto de hoje é o do segundo sermão, sobre a missão. Mateus recorda a sua comunidade, 60 anos depois de Jesus, que vive tempos difíceis, tempos de perseguição ao cristianismo, tempo de perseguição aos cristãos, que causa prisão, açoites das sinagogas, como diz Jesus em Mateus 10. Por isso, a importância da exortação de Jesus para os membros legítimos da igreja. Os falsos membros da igreja, tá nem aí. Mas a mensagem de Jesus é para os membros legítimos da igreja. A missão, segundo Jesus, requer uma vocação, requer um amor muito profundo por ele e pela igreja. A missão requer testemunho e confrontos. Anunciar o Evangelho do Senhor em qualquer tempo da história, do passado, presente, até no futuro vai ser assim. Vai ser perigoso. Vai ser sempre uma missão perigosa. Porque Jesus falou claramente, né? Não vamos aqui ficar aquela conversinha piadinha, né? A missão é uma luta. Ai, que bonito missionário. Ai, que lindo missionário. Ai, que sei o que. Isso é conversinha. A missão é uma luta.
Vai se iludir, não. A missão é uma luta entre o lobo e as ovelhas. Jesus disse isso. Eis que envio vocês como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus está dizendo que tem que vencer. É preciso vencer a serpente venenosa. Mas isso exige uma certa sabedoria. Os inimigos da igreja, dentro da igreja e fora da igreja, são muito violentos, hein? Eles perseguem, difamam, dividem, confundem, abraçam ideologias, né? Eu falo a verdade, gente. Falar sério aqui. Eu não tenho como, não sinto vontade de rezar um terço com um padre que, nas escondidas, ficou tramando o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho. A minha consciência não permite que eu sente com um homem desse ou assista um homem desse. É uma serpente. Às vezes a gente acha que estamos sendo assim muito devotos, né? Não sei de quê. Está abraçando uma serpente. Eu estou falando de mim. Vocês que se danem. Cada um de vocês tem a sua consciência. Vocês que sabem. Mas saiba disso. A realidade é essa. São inimigos que estão dentro da igreja e fora da igreja. Os de fora da igreja, tudo bem, a gente já até sabe, né? O pior é os de dentro da igreja. Não dá. São violentos, perseguem, difamam, fazem de tudo. Abraçam ideologias contrárias ao Evangelho. Abraçam e imitam aquilo que Jesus falou domingo passado. Lembra? Não leve isso, não leve aquilo. No fundo, Jesus está falando uma coisa bonita. Não copie quem é charlatão. No fundo é isso. O charlatão domingo passado ele falava. Esse aquelas rouponas bonitas, aqueles bastão enfeitados. É grande a tentação de copiar charlatão. Não é pouca, não. Porque parece que é uma corrida. E o charlatão está sempre na frente. Impressionante. Sempre. Não abrace e nem imite gente canalha, gente vagabunda, gente safada. O que Jesus chamava lá de charlatão. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, se preocupa concretamente com as pessoas verdadeiras. Com aquelas pessoas que são poucas e que são testemunhas verdadeiras dele. Vivemos mergulhados num sistema de morte. Se você não tomou pé disso ainda, bote o pé no chão, viu? Vivemos dentro do sistema de morte. O sistema da morte produz o medo em todo mundo, inclusive em nós. Não é com essa hipocrisia, não. Eu tenho fé. Você tem medo também. Todos nós sentimos medo. Com fé ou sem fé. Todos nós sentimos medo. O medo de ser perseguido, o perseguido que eu estou falando de dar certo. Porque o medo é uma reação natural.
E o medo existe porque existe um perigo maior. O medo é uma reação do instinto humano de preservação. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer morrer, não. É bonito sofrer, não. É feio sofrer. É feio entregar a vida para qualquer coisa. Mas Jesus, ele vem e nos fala que essa grande fragilidade humana que nós vivemos e que ele viveu, é que a gente encontra uma espécie de força para continuar vivendo. Força para agir, força para anunciar a verdade. Não sei se vocês prestaram atenção, mas no texto do Evangelho de hoje, 3 vezes Jesus fala a mesma coisa. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque a gente tem que vencer o medo. Temos que exorcizar o medo que está dentro da gente. O mundo não vai mudar se você for igual ao mundo. Se você for igual, não muda nada. Tranqueira por tranqueira, não precisa de mais, não. Católico bola murcho não precisa. Muito obrigado. Gente que diz que tem fé e é bola murcha, tchau. Vá plantar batata. Vá caçar sapo com bodoque. Como dizia antigamente. A gente tem que tirar o medo. Tem que exorcizar o medo de dentro de nós. Porque o medo é usado pelos sistemas religiosos. O medo é usado pelos sistemas religiosos e políticos. Por que os sistemas usam o medo? Porque o sistema tem medo de quem é forte. Quem é forte fica fraco com medo. O sistema sabe que a gente é forte. Por isso, sempre persegue, insinua, difama, põe dúvida. É preciso ter confiança absoluta em Deus. Confiança absoluta na verdade, na realidade da vida. É preciso ter confiança na força verdadeira do testemunho. Então, a confiança absoluta em Deus tem que vir de dentro de nós, não de fora de nós. De dentro de nós, de cada um de nós. A vida em Deus, acreditem, é maior do que qualquer poder do mal. Oh, que medo. Medo de quê, seu banana? A vida em Deus é maior que qualquer poder do mal. A justiça de Deus é imortal. Fala Jesus no Evangelho de hoje. A justiça de Deus é imortal, meu filho. Ela vem, hein? Ela está de olho no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Não tenham medo, dizia ele, daqueles que matam o corpo. Olha, mas não pode matar a alma. A gente lembra do Salmo, né? O primeiro Salmo da Bíblia, são 150 salmos. O primeiro Salmo que sempre foi ensinado na igreja, uns 400, 500, 600 anos da igreja. A catequese, inclusive, era em cima do Salmo primeiro. O primeiro catecismo escrito pelos apóstolos destrinchava o Salmo número 1. Feliz ao homem que não vai e não anda no grupo dos ímpios. Feliz o homem que não anda na roda dos zombadores. Já dizia o Salmo. A verdade
expõe o que Jesus chama de oculto. Oculto é a mentira do sistema. Não tenham medo deles, portanto. E olha que bonito, hein? Não há nada de encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não seja revelado. Proclame o evangelho em cima do telhado, com o peito aberto, com coragem. Você vai pagar. Não é só a sociedade que vai pagar, que vai ser julgada. O mundo vai ser julgado. Não. Você também. Cada um de nós aqui, tudo que você fez de errado, você vai pagar. Tudo que você fizer de errado, você vai pagar. Tudo que você fizer no futuro de errado, você vai pagar. Porque a justiça de Deus é imortal. Ela não tem um prazo de validade. Começa a ter, que nem o Supremo Tribunal, né? 75 anos, acabou, o cara não é mais juiz. Não, não existe isso. Com Deus não existe negócio de prazo de validade. Então o evangelho de hoje nos faz lembrar o mesmo caminho que Jesus viveu, o mesmo caminho que ele trilhou. Humanamente, claro, Jesus teve que vencer o medo, né? Deus me livre e guarde. Antes, já nascido, já queriam matar o Jesus, né? Já nascido. Depois que cresceu, teve que fugir para o Egito, vivia naquele mundo lá horroroso também. Voltou e todo dia é aquela cambada de gente lá, enchendo o saco dele, difamando, querendo, armando truque. É duro, né? Você conviver com gente assim. Deus me livre. Quem aguenta? Chega uma hora você surta. Jesus teve que vencer o medo e venceu. O Evangelho conclui uma coisa rara, difícil. Normalmente Jesus não fala essas coisas, mas vez ou outra ele falava mesmo. É muito raro. O Evangelho conclui com essa palavra apocalíptica dele, que é para tremer mesmo. Essa palavra escatológica. Não tenham medo e nem nos preocupemos. A hipocrisia que move as pessoas más dentro da igreja e fora da igreja, porque para mim não tem outra palavra, não sei hipocrisia. É um cara que reza o terço todo dia ali na coisa e depois senta com os bandidos para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. É hipocrisia completa. A hipocrisia que move as pessoas mais dentro e fora da igreja vai aparecer e ficar exposta. Só não vai ver quem for cego e não quiser ver. Que está cheio, né? Está cheio de gente. A realidade está na cara. Não enxerga. Porque quem trai a igreja, quem trai a comunidade, quem trai a fé cristã, e isso acontece com muita facilidade hoje em dia, perde a sua alma. Tem gente que prefere levar o cachorro para passear do que vir na missa. O cachorro é mais importante do que vir na missa. Perde a sua alma. Te dá bem-estar, passear com o cachorrinho, né? Transformar as praças num monte de bosta, porque é isso que acontece, porque ninguém pega. Aí o cachorro vai passear na praça, é uma bostaiada toda. Eu quando vejo a casa aqui de pet, eu falo, nossa senhora, aqueles sacos de comida. Eu já imagino a quantidade de merda de cachorro pelas ruas que vai ter. Ah, é claro, em nome de um bem-estar assim passageiro, você troca aquilo que é
eterno e verdadeiro. Quem trai a igreja, quem trai a sua fé cristã, perde a sua alma. Jesus disse: nunca vai ser feliz. Nunca vai ter felicidade na vida. Pode comprar bastante remédio depressivo, muito, pode comprar mesmo. Porque a depressão é porque você trai os seus princípios, a sua fé. Você pensa somente no imediato. É lógico, fica deprimido mesmo. Você não vai conseguir, meu filho. Pode comprar muito remédio contra a depressão aí, porque olha. Mas Jesus diz, a gente tem que vencer. E aqui ele fala essa frase rara. Era difícil ele falar essas coisas. Quem me negar diante dos homens, eu também vou negar diante de Deus. Quem expor a meu favor diante dos homens, eu também vou ser. Favor diante de Deus. Rezemos por tantas necessidades nossas. Nós que escutamos o Evangelho, a palavra, precisamos experimentar isso. Ter coragem. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Não o meu prazerzinho, momentinho, ali, entende? Que é passageiro. Deus tem que estar acima de tudo. Rezar por pessoas corajosas no mundo que lutam por justiça, por bem-estar, que defendem o Evangelho na prática. Temos que rezar e lutar para ter governos justos no mundo. Autoridades qualificadas mesmo no mundo. Que sirvam a verdade. Gente, eu vejo certas coisas acontecendo no mundo e eu falo, mas esse cara, ele não lê a Bíblia. Nem a Bíblia ele lê. O cara embarca em umas coisas, ele não lê nem a Bíblia, não escuta o Evangelho. Tão fácil, tão simples se você tem essa disposição. Precisamos rezar e professar a nossa fé com muita clareza ao mundo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Por nós.
Acolhei, Senhor, nós te pedimos esse sacrifício de louvor e de reconciliação e fazer que, por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que te agrade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos que pertence a tua glória socorrer a nós todos com a tua divindade e servir a vós, ó Pai, ó Deus, o Senhor utilizar a nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele, os anjos e os santos todos do céu com os apóstolos e todos os santos e almas proclamam a glória de Deus, e nós aqui também proclamamos a glória de Deus, dizendo a vossa voz: o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, bendito que vem, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas ofertas, esses dons que te apresentamos, derramando sobre elas o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Proclamamos: vinde, Senhor. Celebrando o memorial da morte e da ressurreição do teu Filho, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e de servir. Suplicantes te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos todos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese do Munhaque e também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim, nós somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos, Senhor, da tua misericórdia de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, lembrando da alma da Iva Alves de Santos Matias, do seu Zé do Apostolado, da Dona Teresa Caldas e do seu Domingos, e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou deste mundo à tua presença. Acolhei-os junto a vós, na luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo,
com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Bom dia, Pai. Olha, eu 3 anos depois, Prontinho. Rezamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rapaz, Eu sempre esqueço. É Cordeiro de Deus. A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue de Cristo na missa, imploramos a tua misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos com fidelidade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Muito bem. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. A missa terminou. Vai lá, diga aí. A missa terminou, vamos em paz. A missa terminou. Vão em paz. Que Deus ajude a todos.